Olá, o Alesp em Pauta de hoje vai falar sobre os estilos musicais relacionados à negritude brasileira e como a Alesp contribui para manter esse tipo de cultura viva no estado de São Paulo. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o King Duplo Impacto, rapper. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado. É um prazer, uma honra enorme estar aqui na casa, né? E também compartilhar com todos aí um pouco sobre a cultura hip hop, falar sobre o rap e a influência que ele causa no Brasil e no mundo. Obrigada. Bom, também recebo aqui nos nossos estúdios a sambista Jéssica Américo. Seja bem-vinda. Obrigada, muito feliz de estar aqui, agradeço o convite. Vamos falar de cultura preta, sobretudo no nosso estado de São Paulo. Bacana. Bom, para conhecer então um pouquinho melhor os nossos convidados e o trabalho que eles realizam, a gente vai assistir um vídeo. Vamos lá. Sou filha de Afrodite, Pombogira, Lilith. Não sou a Eva nem a Amélia, não. Eu sou a transgressora, pagã, pecadora. O sol que te cega, o calor do seu pé. Sou a quem quebra a regra, em quem se joga pedra. Madalena, abalando Nazaré. What's going on? Disse Marvin Gaye. E até hoje a resposta não vem. Os olhos só podem contemplar e fazer a mente julgar e condenar alguém que é refém dos medos, dos pensamentos que o levam baque, do julgamento ineficaz de quem consome crack. Chegou do mar, dizem de Urubá, que veio semear cá nessa aldeia, longe dos seus desvãos, com suas negras mãos, foi enterrando os grãos, todos na areia. E 9 luas após, lá estávamos nós, filhas dessa sereia, pra viver como 4 ou 5 pega o metrô, trem ou busão, pensando nos boletos vencidos, a 7 bate o cartão, mas não sai de casa sem fazer sua prece. Deus reconhece, fortalece cada um que merece, vendendo chocolate, balas ou fazendo malabarismo. Como espartano, joga o capitalismo no abismo. São motoristas, cobradores, eletricistas, varredores, professores, analistas, contadores, vendedores, sofredores, vencedores, doutores na ética. Trabalho honesto e sofrido como minha avó que foi doméstica. Balconistas, garçons não tão de brincadeira. Guerreiras, cabeleireiras, seguram uma família inteira. Bacana, parabéns pelo trabalho de vocês. Que legal. Obrigada. Bom, e a gente vê assim que tem, ao mesmo tempo que o ritmo é bem diferente, tem algo muito parecido, que é contação de histórias, né? E trazer a realidade do dia a dia, né? Do brasileiro em si, né? Conta um pouquinho pra gente então, King, como que você chegou nessa trajetória? Fala um pouquinho de como surgiu o rap na tua vida. O rap surge na minha vida a partir do ano de 1989, quando eu ouvi num programa de rádio, o Public Enemy, né? Então eu percebi que aquilo ali, sem entender inglês, ele se comunicava comigo, né? A gente sente aquela força, aquela coisa que você é preto, sabe? E fala comigo, me reforça e tal. E quando eu fui no meu prédio que eu morava, na Coab 1, né? Aí o pessoal me passou, falou assim, olha, isso aí que você tá ouvindo é rap e tal. E aí, a partir disso, eu passei a me inteirar cada vez mais em relação à cultura rap, a música rap, né? Fiquei encantado, queria ser DJ, não dava, o custo era alto. Fui tentar ser MC depois, mais tarde, em Guarulhos, percebendo toda aquela questão do negro que vinha reforçada em termos de referência e tudo. E passei em compor músicas e fazer parte desse universo, né, em 89. Oficialmente em 95, né, com um grupo que eu tive chamado IDR Irmãos de Rua, e daí pra frente tô nessa luta aí já há um bom tempo, né, desde 95 oficialmente. Uhum. E você, Jéssica, conta um pouquinho da trajetória. Bom, eu costumo dizer que eu sou sambista desde o ventre, né? Enfim, canto desde sempre. Uhum. Minha família é uma família muito musical, do extremo leste da capital também. Legal. Eu sou da Coab Prestes Maia, cidade de Tiradentes. E a minha família é uma família, a família do meu pai, sobretudo uma família grande, né? De 9 irmãos. E todos muito musicais.
era praticamente uma roda de samba dentro de casa e os vizinhos se achegavam para compor essa roda, para participar. E as festas do bairro, na época que a gente não tinha, né? Hoje em dia nós temos casas de cultura, né? Mas naquela época não tinha. Então, a comunidade pegava um centro comunitário e fazia as próprias festas em uma casa de alguém, e essa casa era da minha avó. Eu cresci no samba, fui criada no meio do samba. Isso sempre foi muito latente, muito potente na minha vida. Frequentava muitas rodas de samba, até que eu frequentei na comunidade da Vila Industrial, há 11 anos, 12 anos atrás, mais ou menos. A dona da comunidade falou, você vai cantar com a gente. E aí eu cantava de fora da roda, como pastora, cantava em pé, com um microfone que dividia com outras pessoas. Daqui a pouco fui sentando, fui cantando uma música, fui cantando outra, até perceber que enfim, isso já era o que eu fazia. Eu só oficializei, tornei uma profissão e, para além de uma profissão, uma luta diária, né, de apoio à cultura, que é um dos poucos meios que a população negra encontra de fugir da barbárie e, enfim, e de tudo que nos assola há centenas de anos. Inclusive, assim, o papel da Alesp é de também fomentar a cultura aqui dentro do estado de São Paulo. Nós temos dentro da Alesp uma comissão chamada de Educação e Cultura, que trata então desses assuntos. Inclusive, a Alesp aprovou uma lei aqui no estado de São Paulo que coloca dia 6 de agosto para comemorar o Dia do Rap Nacional. Ou seja, né, então trazer esse dia para chamar atenção também. Não apenas de um estilo musical, mas de uma cultura e também de uma luta, né? Sim. Fala um pouquinho para a gente então, King, como políticas públicas também podem ajudar para fomentar esse estilo, porque o rap, por exemplo, ele não é só a questão musical, mas quantas pessoas foram atingidas e alcançadas, impactadas por esse estilo para uma mudança de vida. Eu tive o prazer de ler um livro chamado Cidade Antiga. Nesse livro ele falava sobre como os gregos, os cidadãos gregos, conseguiam decorar leis, conseguiam operar nesse sentido. E não existiam códigos, não existiam livros com as leis escritas. As leis existiam de uma forma tácita, né? Então, eles cantavam as leis para que o conhecimento fixasse. O rap, ele tem a música, no geral, ela tem essa vocação de fazer o conhecimento ser fixo na mente das pessoas. Então, assim, eu utilizaria com facilidade o rap, o samba, essas músicas como um instrumento de aprendizagem, né? A música como um instrumento para que as crianças consigam fixar conhecimentos, fórmulas, leis, regras. Isso daí poderia muito bem ser um instrumento para que os professores conseguissem melhor a eficiência da aprendizagem, né? Eu acredito muito nesse poder que a música tem, o rap, o samba, enfim, no geral, conseguiria transmitir esse tipo de informação aí com facilidade. Inclusive, estou até aqui fazendo uma busca, porque tem aqui na Assembleia também a autorização para que as escolas, né, assim como você acabou de falar, de colocar música dentro das escolas. Então não é só uma questão cultural, ou até que a música ela mexe com tudo, né? Mexe com as emoções, mexe com a parte cognitiva, memória, enfim, são tantos benefícios, né? E há então já uma liberação aqui no estado de São Paulo para que as escolas coloquem as aulas de música. Quanto isso é importante, né? Até, Jéssica, fala um pouquinho para a gente sobre isso, porque a musicalização, quando é desde pequenininho, parece que a pessoa é diferente também, querendo ou não, né? Sim, toda criança que tem muito acesso e acesso fácil à música, desde a infância, ela é uma criança diferente, né? Seja qual for a profissão que ela escolha fazer, ela se torna uma criança diferente. Ela se torna uma criança
a sua criatividade aguça, enfim, são vários aspectos que você atinge ali, o imaginário, né? Mas, assim, sobre a música nas escolas, eu gostaria de dizer que isso é um assunto muito complicado, porque, assim, há anos a gente tem vários projetos que incentivam para que isso seja feito, e aí fica uma briga, enfim, muito sem sentido, se quem paga essa conta das músicas na escola é a Secretaria da Educação ou a Secretaria da Cultura, e aí fica bloqueado, a gente não consegue avançar com a música nas escolas, seja a musicalização infantil, ou seja até o trabalho com essas crianças, porque eu acho que para além da música nas escolas atingirem as crianças menores, que por sinal acho que estão muito bem assistidas nas nossas escolas, acho que a gente tem que ter um olhar um pouco mais carinhoso com nossos jovens, né? Eu acho que eles precisam ser impactados com a música nas escolas, né? Eu acho que quanto mais cedo eu encontrei a música, mais cedo eu me encontrei, e acredito que para você também, né? E assim, milhares de jovens nas escolas poderiam estar mudando o rumo, ou pelo menos o seu pensamento crítico e político através da música, né? Acho muito interessante, as pessoas têm uma visão, primeiro que música de preto, para mim, são todas as músicas, porém algumas delas foram um pouco melhor apropriadas pelos brancos do que outras, mas enfim, para dizer que é isso, que o samba também é um ritmo muito político, que a gente tem aí, a gente tem um histórico de samba desde o carnaval, as denúncias, ensinando história, né, desde lá de trás, mas aquela história contada nos livros, né, que era o que precisava ser passado, e hoje em dia contando a real história, né, com uma visão um pouco mais ampla. Isso é feito na avenida, né, isso é samba, isso é carnaval, isso é cultura. Aí você corta para os anos 80, para os anos 90, Bete Carvalho com um trabalho incrível, trazendo várias denúncias, várias mazelas do povo aí para a boca do povo, né, sendo cantada nas rodas. E acho que em si os ritmos e tudo o que a gente tem feito por aí, nas ruas, nas favelas, nas esquinas, já explica o porquê que não estamos nas escolas. É verdade. Acho que em si, as letras das músicas que a gente canta, estilo de vida que a gente leva, já explica o porquê essa dificuldade do acesso ao ensino, o porquê que não podemos estar nas escolas ensinando também para as crianças através da música. Isso é o que eu acho, de fato. A gente tem aqui uma pessoa que representa muito bem a música, né? Que é a deputada Alice Brandão. Sempre que ela pode, eu acho que todos os discursos dela, até quando ela vai ali ao plenário, que a gente tem o pequeno e o grande expedientes, então o tempo que os deputados têm para falar de 5, depois 10 minutos, temas livres. Por mais que ela vai falar de algum outro assunto, ela sempre traz a questão da música, né? E o quanto ela é importante, o quanto ela impacta a sociedade. Inclusive, nós temos aqui aprovados pela LESP e sancionados como lei, duas vertentes ali para o samba. Então, um que fala sobre o dia do samba, outro a Semana Estadual do Samba. Então, para falar sobre esse assunto, para trazer ações, né, e estímulo a essa prática. O samba, então, ele também pode ser esse mecanismo de discutir políticas, discutir a sociedade, porque o rap a gente já vê que sim. Está na cara. Está na cara. O samba também? Sim, o samba, ele tem... A gente traz, através do samba, várias maneiras de discutir, né? A gente forma agente político, né, no samba, a gente traz várias discussões das mazelas do povo. Sobretudo, eu tenho um trabalho muito particular com um coletivo que chama Samba para os Orixás, que traz, né, a conscientização, né, no âmbito religioso, né, que combate o racismo religioso. Então, dentro dessas músicas que a gente pratica nessa roda de samba, a gente vai falar sobre o orixá, o quanto ele é sagrado, o quanto a gente tem que parar de demonizar as religiões de matrizes africanas. Tudo isso através da música, com muita leveza, com muita seriedade, né? Explicar o que Exu não é o diabo, e é isso, explicar, trazer, né, as pessoas mais para perto, até para as pessoas entenderem, né? Porque
E parar com essa hipocrisia, porque às vezes as pessoas adoram ir para um barzinho, tomar uma caipirinha, curtir um sambinha, e aí depois, se você fala de alguma coisa de religião de matriz africana, a pessoa se assusta e fica com medo. Como se aquele tambor que é batido no samba não fosse de dentro das senzalas, não fosse também algo religioso, não fosse também algo preto, né? Como se não tivesse vindo de Angola. E o samba tem todo esse trabalho, né? Há quem sambe e há quem não cumpra há quem desvirtua, mas isso tem em todos os lugares, até no rap. Claro. Né? Até no rap, há quem siga a cartilha do rap, há quem entra dentro do black money, mas que não vive a parada como deve viver, né? Como são os princípios. Aí a gente pode falar, então, que o samba, como você comentou, é uma música que vem das senzalas. Sim. E o rap, como que a gente vê? Porque a gente vê uma coisa mais americanizada, mais para fora. Conta um pouquinho pra gente. O que eu penso assim, com relação às músicas, eu penso assim, a música mundial, a música pop, qualquer música que você esbarrar, ela não está livre da influência direta ou indireta da raiz africana. Você vai pegar lá no começo do século XX o jazz, o blues, e aí depois se transforma em rock, que é preto, e se transforma em reggae, e se transforma em soul, em funk, e vem o dance, eletro, depois vem toda a música que a gente tem do século XX e XXI, de grande proporção, ela tem a influência preta. É resultado da diáspora, né? Então o rap ele é uma música que surgiu no gueto americano, mais precisamente Bronx. Existia a guerra entre gangues, existia aquela violência toda e o hip hop surge como uma paz, um equilíbrio. Opa, presta atenção, ó, por que você vai matar o irmão da rua número tal? Aquele cara é teu irmão também, esse daqui também e tal. E a batida, ela tem aquela questão que lembra a batida de coração. Toda a música africana sempre tem essa questão da batida do coração. Músicas europeias que tem o tempo na cabeça ali, os 4 tempos, 1, 2, 3, 4, tá? Você colocar numa pegada assim, você vai ver que o tempo preto é outro, é o 1 e o 3, ou é o 2 e o 4, então é tum, tá, tum, tá. O samba tem isso, o rap tem isso. Então nós somos resultado musicalmente da diáspora cultural que vem atingindo o mundo inteiro. Quando veio o hip hop para o Brasil, né, que aí tem aquela questão se é na São Bento, se foi influenciado lá na Roosevelt, em qual o lugar, mas a gente sabe que é São Paulo. Ele veio como uma música mais tranquila, tal, mas quando ele pegou mesmo, foi quando teve a influência de grupos como o Public Enemy, e aqui a gente teve o Racionais, Espontâneo, o DMN, que aí veio aquela coisa com o discurso mais politizado, né? E mostrando para nós, pretos, assim, vocês têm uma referência de alguém. A gente passou os anos 90 sem eu, né, que sou de 79, a gente passou assim, poxa, mas eu sou um pretinho que tem referência quem? Né? O Leroy, mas ele é americano. E o outro, puxa, mas é americano. Não tinha ninguém. Que isso que de repente vem um Mano Brown, um LF, um Taíde e demais artistas do meio. A gente passa a ter referência, né? E falar, opa, eu quero ser igual aquele cara, eu quero cantar igual ele, olha as ideias que ele está citando, opa, e se empoderar, estudar, eu vou ser alguma coisa. Hoje eu estou, né, um pouco que tardio, chegando aí para me tornar advogado, é só juntar agora o diploma e o exame, né, mais um advogado, graças a Deus. E outros amigos que eu tenho que são engenheiros navais, professor de química, todos frutos do rap, da influência cultural que o rap trouxe, né? Vamos lá, vamos estudar, vamos para frente. E a gente até influenciar a ponto de agora nas Olimpíadas de 2024, a gente vai ter o break dance como modalidade esportiva também. Nossa, então, um grande avanço, né? A influência do hip hop no mundo, ela é gigantesca. Eu acho muito interessante você ter falado dessa influência norte-americana do rap, porque às vezes as pessoas têm um pouco de receio de falar, achando que isso é uma coisa
negativa. E é uma coisa muito positiva. Por que é positiva? Porque é uma cultura preta. Né? A gente vai se Quando encontrando, né? os jovens aqui buscavam alguma coisa que pudesse expressar aquilo que eles sentiam, porque quando você fala, tudo é dependendo do ponto de partida, né? Quando você está dentro do gueto mesmo, quando você vem de lá, onde não tem estrutura, saneamento básico, você precisa expor aquela raiva que você sente. Porque você sente raiva. Porque você olha para o lado, você vê nas novelas, se distrai com uma vida que não chega até você. Oportunidades. Né? Você vê um café da manhã da Xuxa, nossa, que não está na sua mesa. Né? Você vê a Xuxa cantando Quem Quer Pão e você não tem uma manteiga para passar e lá aquela coisa. E aí aquilo vai gerando uma revolta que precisa ser expurgada de alguma maneira. E a música é uma forma de exorcizar. Né? A gente pensa aí que quando algumas pessoas vão para os seus consultórios de psicólogos, fazer suas terapias, enfim, é importante, maravilhoso para quem pode. Mas o preto pobre, a galera da periferia, vai pro samba, tomar uma cervejinha, cantar em alto e bom som, ergue essa cabeça, mete o pé, vai na fé. Segunda-feira, tô de boa no meu trabalho. É uma maneira do povo extravasar. É a cultura, o samba, a música, o rap, é uma maneira da população se manter viva. E eu posso provar. A gente pode provar. Na pandemia, o que manteve as pessoas não enlouquecendo tanto foi a música. Sim. Foi as lives, foram os músicos dentro de suas casas, como podiam, colocando uma câmera, fazendo... Porque para além dos grandes artistas que tiveram patrocínio de grandes empresas, fazendo grandes lives, tinham músicos comuns, como eu, como meus amigos, como acredito que você, os seus amigos também, ligando a câmera, cantando, e os amigos vendo, matando a saudade, e os amigos se encontrando na live, comentando, cada um com a sua coisa dentro de casa, mas curtindo. Isso foi o que não deixou o povo enlouquecer dentro de casa. Porque você imagina uma pandemia, todo mundo trancado dentro de casa sem poder escutar uma música. Então não podemos mais tratar a cultura como algo complementar. É algo essencial. Né? A gente, é para ontem um projeto de política pública cultural em São Paulo. Tudo é para ontem. Né? É legal estar aqui nesse espaço. Agradeço mais uma vez o convite. Mas é um lugar, assim, primeiro para que quem esteja assistindo saiba que, bom, chegou novembro, agora a gente já consegue ocupar determinados espaços. Que a gente está aqui para falar de cultura, de música e de qualquer outro assunto o ano todo, mas ainda vem em novembro esses convites. E assim, com muito carinho que eu falo isso, mas porque é necessário falar, né? Que as pessoas veem os corpos pretos, as pessoas pretas em novembro, ocupando os espaços e falando de cultura preta, porque é necessário a gente se mostrar engajado. E o restante do ano, quem que está nesses espaços? Né? Como que essas oportunidades são tratadas? É importante a gente trazer essa discussão aqui também, é importante falar que essa casa é importante, a manutenção da cultura como um fator essencial, porque tudo que vai precisar cortar, corta da cultura. Corta da cultura, aí vem uma pandemia. Se não tem cultura na pandemia, como é que faz? Sim. Não há hospital que aguente, né? Porque quando a gente está doente na mente, quando a nossa mente, a cuca não está fresca, quando não está tudo bem, a sua doença piora, seja ela qual for. Se for uma dor de cabeça, ela vai triplicar. Não é mero entretenimento. Não né? É entretenimento. Não só apenas, mas é a manifestação de espírito. Né? Não é. Foi aí que eu comecei a tratar a minha música também diferente. Sim. Eu comecei a mudar um pouco o foco da minha carreira musical. Não quero também estar nos bares, cantando para os gringos, samba, mas não só. Quero ocupar os espaços de cultura, quero dialogar com esses jovens, quero entrar nas escolas, quero cantar para essas crianças, quero ensinar o canto dos meus ancestrais, para que eles saibam que isso não é pecado. Não é pecado você louvar os seus ancestrais, você cantar para eles, enfim. É tudo isso que, quando a gente vem falar de cultura preta, de música preta, de samba, de hip hop, ou de qualquer outro ritmo que detém esse país e as periferias desse estado, a gente precisa lembrar que é preciso que essas políticas públicas colhem junto com a gente para que a gente tenha manutenção dos nossos corpos. E reforçando, né? Falou Brasil, falou samba.
a identidade musical do Brasil é o samba, né? Que é tão engraçado. Quando alguém fala pra você assim, MPB, vou curtir uma MPB, você pensa que a pessoa vai curtir samba? Não. Não. Porque a música popular brasileira não é o samba. Quem disse? Quem foi que ditou? Quem foi que denominou o que é música popular brasileira? É como se MPB fosse alguma coisa da elite, né? Sim. Enquanto o samba não. Sim, sim. Mas é de todos, né? Não, e música popular brasileira não é o samba. O samba não é. É Não tem MPB, como, né? E aí você vai olhar o que os caras estão fazendo no MPB, é um samba. É o samba. É uma base de um samba com alguma coisa bem teórica que aprenderam nos seus conservatórios e levaram lá e aí... Uma roupagem. E assim a gente vai indo. Aí a gente se reinventa, a gente inventa uma outra coisa. E aí eles vão lá, colocam alguma teoria e tal, que vira outra coisa, e a gente vai se reinventa de novo. E assim vai indo. Assim vai. Você queria complementar? Não, tranquilamente aqui, eu acredito que a Jéssica expressou muito bem, colocou todos os detalhes aí, né? Realmente, eu trazendo o rap, né? A gente tem aquela batalha toda e tal, mas o samba e o rap é coisa nossa, né? Então, o que ela falou realmente nos atende, né? É a mesma coisa também para o rap nesse sentido. E a Sandra até comentou algo que nesse ano nós vamos ter pela primeira vez o dia 20 de novembro como dia também estadual aqui da Consciência Negra. Por quê? Nós tínhamos já, quem está na capital paulista, o Dia da Consciência Negra. Então, um feriado que é para se falar sobre o assunto e ter várias manifestações culturais, artísticas, debater políticas públicas, enfim, um dia destinado para falar sobre a questão do combate ao racismo, enfim, vários temas. E esse ano foi aprovado, já sancionado, então em todo o estado de São Paulo. Não é mais assim, aqui mas Diadema, Guarulhos não é. Exatamente, assim. Atravessou a ponte não é. Ainda não, bem, o prefeito todo o estado de São Paulo agora precisa então parar. Então não é um dia só para a gente ficar em casa, não é um dia para passear, mas é um dia de consciência negra. Sim. Então eu queria até que vocês falassem um pouquinho disso. Um detalhe assim que as pessoas pensam como um mero feriado e não é. Quando as pessoas olham para situações que foram mais próximas em termos cronológicos, elas têm uma facilidade maior de reconhecer a dor. Não que eu vá menosprezar, jamais, não é isso. Mas quando a gente compara, por exemplo, a questão judaica, foi um sofrimento enorme aquilo, câmara de gás e tudo, a gente consegue entender a dor e consegue trazer aquilo para a gente e desenvolver uma empatia maior. Mas quando se trata de uma construção de um país, estou falando do Brasil, 400 anos de pessoas não simplesmente ligadas pela cor da pele, mas alguém que era Ibó, alguém que era Yorubá, alguém que era Banto, alguém que era Chokwe, alguém que era Zulu, alguém que era de Gana, alguém que era de alguma nação africana e que chega aqui no meio do caminho, né? Tem dente bom? Não tem. Joga pro mar. Sabe? Então, assim, nós passamos pela seleção natural na África, pelo clima, por tudo que tem, e depois a artificial, onde você é escolhido como produto. Chega a família aqui no Porto, no Val Longo, no Rio, e aí fala, bom, a mãe vai para a Bahia, o pai vai para o Sul, o filho vai para São Paulo, o outro vai para Minas. E você destituir uma família inteira. E aí não ter identidade de língua, porque olhava-se para o outro, ele era preto também, mas ele tinha traços diferentes. Falava, provavelmente ele é de uma tribo inimiga. E quando se fala de África, nós estamos falando de um universo gigante, né? Se pegar a Europa, ela cabe dentro de um ou dois países dentro da África. E aí as pessoas olham para a África assim, mas eles são pretos, eles têm que se entender. A Europa, desse tamanho, ela consegue ter uma diversidade, e a África, do tamanho que não pode ter a diversidade, sabe? Então são muitas questões envolvendo essa questão do racismo até chegar aqui. Não é uma mera data, é um ponto para se olhar para o preto e entender
Tudo que ele carrega de história, que a história não é o 13 de maio, que alguém veio e falou, eu concedo a liberdade para você. Não é algo assim. É algo que teve gente fugindo, lutando, resistindo, criando quilombos, né? Rede de proteção, né? Entre os pretos, coisa do tipo, até que se falou assim, bom, não tem mais o que fazer, vamos ter que libertar. E quando liberta, começa o problema atual, que aí é a lei que não permitia a educação, que não permitia a profissionalização, que não dava abrigo, que não dava terra, que não reparava o que aconteceu na história dessa pessoa. Então, não é simplesmente um 20 de novembro, o mês de novembro, o mês da consciência negra. É toda uma vida, é todo um Brasil construído em cima desse fundamento, desse alicerce preto, né? Então, é isso que a gente busca, que a gente tenta trazer para esse mês e, claro, tem que ser para a vida inteira, porque se tratando de população brasileira, a gente fala de 56%, né? Era 1 milhão de pretos trazidos, era uma relação de 10 para 1. Existia um português no Brasil e 10 africanos trabalhando como escravo para ele. E que se trocava esse produto a cada 3 anos, porque morria. Então ele tinha que buscar mais navios para trazer. Imagina, gente preta chegando em navio com carga de 500 a 1.000 pessoas apertadas dentro de um navio. Olha só o que a gente está falando, né? E outro detalhe, né, que é muito mais legal aí, essa não é a nossa história. Exato. A nossa história é o Sundiata Keita, a nossa história é a Rainha Ginga, a nossa história é o Mansa Musa, que é o homem mais rico da história. Nem o rei Salomão teve tanto ouro quanto ele, né? Mas que tudo começa a partir da Carta Dum Diversas, do Papa Nicolau V, em 1453, que autoriza a escravidão no mundo. E aí os reinos europeus se sentiram na obrigação de escravizar, porque nem os sarracenos, nem os mouros, nem os habitantes das novas terras podiam ter a liberdade, senão para servir os senhores, né? Os colonizadores, que serviam ao Papa a sua santidade. E aí a escravidão foi autorizada no mundo. Então fique bem claro que assim, a nossa história não é essa de 1500 para cá. A nossa é uma bem maior, que é a matemática, a filosofia desenvolvida na Grécia, que no Egito, que foi, né, o Ptolomeu, Pitágoras foi para o Egito, absorveu esse conhecimento, levou para a Grécia a filosofia, tudo mais. Nasceu no berço africano, Kemet, terra preta, né? É por aí mais ou menos as conversas. Isso daí é o nosso objetivo para o mês da consciência negra. Trazer esses valores, essas histórias. E o bacana, assim, né, de ter esse dia ou ter esse mês até para discutir, é trazer até a oportunidade de escutar a história. A gente não conhece, né, a própria história. Exatamente. Né? Nossas crianças não conhecem. Quando eu estudei, né, não sei quando você estudou, na escola o que a gente aprendia sobre os negros era somente que eles vieram escravizados. Exatamente. E que eles foram escravos. Você não conhecia o negro nessa vertente. Eu fui conhecer depois que eu fui me letrar. Mas eu não sabia que éramos descendentes de reis e rainhas. Eu não sabia que o meu povo tinha rei, tinha rainha. Eu não sabia que os meus antepassados dominavam a arquitetura, a matemática. Eu não sabia disso. Eu fui saber depois de um período de letramento, né? Mas esse letramento a gente vem buscar quando a gente se torna adulto, quando a gente entende que tem algo errado, algo faltando na história. Mas esse letramento ele poderia já estar nas escolas. Que é uma história. Por que a gente estuda a história, né, dos italianos, dos franceses, né, e não estuda as histórias africanas? Como a gente tem um país, né, com mais de 50% da população de origem negra, ou pelo menos mentindo isso no censo e nos negócios, nas cotas para conseguir suas bolsas, como que as pessoas, né, são mais de 50% de negros nesse país, e como que a gente não tem nas escolas, como as crianças não sabem, né? Como as crianças não sabem que são descendentes de reis e rainhas,
que o seu povo dominava a matemática, dominou a escrita, que os primeiros papiros são de lá. Como que a gente não sabe, né? Como que a gente precisa se tornar adulto, pagar um curso de letramento, ou ficar lendo livros e livros e livros, debater, ir para rodas, né? Ir para sarais entre os irmãos para adquirir esse conhecimento, né? E acho que uma grande questão sobre a consciência negra é que é isso, é que a gente possa se perguntar, e vocês quem são, né? Porque assim, se a escravidão atingiu tanto o povo negro, né? Eu fui impactada e sou impactada até hoje com esse processo da escravidão. Meu irmão King aqui também. Como você, branco, não foi impactado com isso, né? Se o meu povo foi açoitado, escravizado, né? Foi tão difícil, para mim, eu fui impactada, como que o seu povo, né, arquitetou e sustentou essa barbárie por tantos anos e você não é impactado sobre isso? Será que você não é impactado sobre isso? Será que você também não é? Né? Acho que esse é o lugar da consciência negra. A gente se conscientizar, a gente saber o quanto a gente está disposto a ouvir a história de um irmão, a ouvir as glórias do povo negro sem se incomodar, né? Sem achar que isso é uma balela, sem achar que isso é uma bobeira, né? Sem achar que isso é tão menos importante do que a história da rainha da Inglaterra, que seja, né? É isso, é a postura como humano, né, que você tem ali, como pessoa branca, preta, amarela, vermelha, que seja, de olhar para o outro e entender que o outro vem de um lugar. Porque é difícil, eu entendo, é difícil para a galera entender isso. Quando a gente começa a falar tantas coisas positivas e bonitas que você disse aí, para algumas pessoas é difícil ouvir. Sim. Né? É difícil ouvir, é difícil ver o negro nesse lugar do não vitimismo, do não somos, né? Não somos sempre os coitados. Fazem questão de ligar a gente, é o que eu falo, eu pulo. Liga a gente ao período da escravidão e o principal que veio antes. Não, o que veio antes e o que veio depois. Quantas coisas boas a gente tem construído aí, né? Até mesmo uma que eu sempre cutuco, eu falo, pessoal, vocês, né? Tá, servem ao Senhor Jesus, tal, beleza, tá, eu também sirvo. Mas vocês já abriram a Bíblia em Apocalipse 4:3? Aquele que estava sentado no trono tem a cor de jaspe e sardônio. Pesquisa qual que é a cor do jaspe e do sardônio. E aí como que ele foi se esconder, lá como está no livro de Mateus, ele foi se esconder aonde? No Egito. E ninguém achou, porque todo mundo preto no Egito, Jesus era tão branco, ninguém achou aquele menino. Você entende? Então, assim, são evidências que são tiradas, assim, daquela questão de associar, de representatividade, que é muito importante. Uma criança vê um jogador de basquete, pretão, 2 metros, e fala, nossa, eu quero ser igual ele, quero ser igual o Michael Jordan. É imaginário, né? Quero ser igual o Nenê Hilário. Eu quero ser representatividade, força, poder, sabe? E isso é muito desassociado da gente, o tempo inteiro. Você tem um estudo muito interessante que ele comprova que dentro das comunidades, das favelas, da onde saiu o Adriano Imperador, é o lugar que tem mais crianças inclinadas ao esporte. Da onde saiu uma menina que venceu o mundo dançando balé, é onde tem mais crianças querendo aprender balé. Da onde saiu alguém que teve sucesso como advogado, é onde tem mais crianças querendo cursar direito. E isso comprova que nosso povo, ele só quer entender que é possível, né? Sim. Porque quem que olha para alguém que sai às 4 da manhã para trabalhar, volta às 11 horas da noite para casa, mal consegue colocar comida no prato, quem vai se espelhar num cara desse? Ele é um herói, mas vamos parar de romantizar a pobreza. Você está vendo o seu pai ou a sua mãe, que na maioria das vezes é mãe, você está vendo a sua mãe saindo cedo, não te olha, não tem tempo para você. Se você está com piolho, você mesmo tem que tirar, ou a sua vizinha, porque sua mãe não tem tempo, sua mãe está trabalhando. Para mal conseguir te dar uma comida, porque você olha para o lado, você quer aquilo não tem. Tem a comida ali, é o básico, sejamos gratos, tudo, beleza. Mas você vai se inspirar nela? Você não vai se inspirar nela. Você vai se inspirar em alguém que se deu melhor que ela, porque você quer um pouco mais. Então, quando você está numa comunidade que tem uma menina que dançou balé e se deu super bem, você quer dançar balé. Sim. Se você viu um rapper sair de lá, não é rap que eu quero fazer. Se você, e é isso, né? Então, a gente precisa de representatividade. Então, assim, saindo desse corte, né, da escravidão, né, que tem um samba enredo magnífico que diz assim,
Pergunte ao Criador quem pintou essa aquarela. Livre do açoite da senzala e preso na miséria da favela. Foi isso que aconteceu com a história, ponto. Já estamos aqui, estamos tentando, né, sair dessa... Né, mas a gente tem um delay ali, a gente tem um corte, a gente tem uma edição, né, de muitos anos ali, né? Então a gente está tentando correr atrás. Assim como as mulheres, né? É fácil a gente olhar para um ambiente de trabalho e ver quantas mulheres estão lá, quais lugares que essas mulheres estão, por que não estão em outros lugares, né? Então, assim, a discussão do preto, a discussão, né, da identidade de gênero mesmo, ela é uma discussão a ser feita todos os dias. Né? Porque, às vezes, quantas vezes você olhou para o lado e falou, cadê as mulheres aqui no meu ambiente de trabalho? A gente faz a mesma coisa. Eu, quando entro, às vezes, num restaurante, me sinto incomodada. Falo, cadê os pretos desse lugar? Né? A maioria deles ou estão me servindo, ou estão, né? Na cozinha. Não estão sentados à mesa, né? A gente vai até fazer um pequeno intervalo agora e voltar no próximo bloco, continuando com essa questão da representatividade, porque realmente é isso que vai fazer, acho que virar a chave de muita gente, porque a representatividade não é olhar para a história, como vocês falaram, do escravo, né? Mas o que eu posso ser como ser humano, porque independente da cor da pele, somos todos humanos. E é essa humanidade que a gente vai voltar a falar no próximo bloco. Daqui a pouquinho eu volto. Estamos de volta com a Lesp em Pauta. Hoje o assunto música. E música que tem ali uma relação com a essência preta, né? Eu recebo aqui nos nossos estúdios King Duplo Impacto, que é rapper e também a sambista Jéssica Américo. Bom, nós terminamos então o bloco anterior falando sobre a representatividade e o quanto isso também é importante dentro da política. Aqui na Lesp é a primeira vez que nós temos um número expressivo de pessoas pretas, deputados pretos, cumprindo o mandato. Então tem, por exemplo, a deputada Mônica Seixas, do Movimento Pretas, ou seja, aí já é bem explícito, né? Então, ali a representatividade. Temos o deputado Barba, do PT, que, inclusive, tem essa lei recém-aprovada, aprovada agora em setembro, que torna o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, em todo o estado de São Paulo. Temos a deputada Leci Brandão, do PCdoB, que é uma deputada que sempre luta pelas questões também das pessoas pretas, da questão da religiosidade, contra o racismo religioso, enfim. Então, a gente tem uma representação já aqui dentro. Vocês falavam até de uma representação quando você vê um jogador, um músico e o impacto que tem ali no seu entorno. Quando tem, então, Jéssica, um representante no Legislativo? Então, é muito mais importante ainda termos representantes no Legislativo, porque as leis que constroem o país, né, que vão dar condições para cercear a cultura, enfim, tudo que nós precisamos, elas vêm do Legislativo. E se você tem pessoas pretas participando disso, você consegue que as nossas reais necessidades sejam melhor atendidas, né? Vamos falar da área da saúde, né? Se a gente tem leis que garantam que a saúde da mulher, né, seja bem assistida para brancas e negras, né, as violências, né, ginecológicas contra as mulheres pretas, elas podem ser punidas, né, as mulheres pretas podem sentir mais confiança ao buscar auxílio médico, né, porque o número de mulheres pretas que não vão pedir auxílio ginecológico por conta da política que criou dentro da saúde, de que a mulher preta aguentava mais dor. Então, a anestesia que é dada para uma mulher branca é para uma mulher preta é muito menos,
né? Alguns procedimentos ginecológicos são feitos em mulheres brancas, são feitos com anestésico para mulheres negras sem anestésico. Então, quando a gente tem uma mulher ou um homem preto dentro dessas esferas, ela vai garantir que leis sejam feitas para que isso não ocorra, né? E em todos os âmbitos, né? Não só na cultura, mas como na saúde, na educação, em todas as áreas que a gente precisa, né? Então, é mais que urgente que tenhamos cada vez mais representantes negros, gays, mulheres, né? Porque quando a gente quer legislar para o povo, a gente precisa ter representantes do povo. Não dá para a gente legislar para todo mundo, sendo que 90% dessas pessoas que vão fazer e aprovar essas leis são homens brancos de uma determinada faixa etária. Como que eles vão atender a necessidade da mulher preta, como que eles vão atender a necessidade do gay, como eles vão atender a necessidade da mulher, como que eles vão atender outras necessidades, né? Então é necessário que nós tenhamos aí um equilíbrio para que a gente consiga ser bem representado em todas as esferas, né? E King, você, brevemente aí, um advogado, já conversou aqui nos bastidores que gosta da parte constitucionalista, né? Então, a parte da Constituição, e aqui é o que a gente lida sempre, né? Nada que saia aqui da LESP fere a Constituição, porém, cria as normas internas aqui no estado de São Paulo. E muitas que partem daqui saem para o estado todo. Por exemplo, de intolerância religiosa, que nós tivemos aprovação aqui no estado de São Paulo, vários outros estados já aprovaram as suas leis nesse sentido. Sim. A gente tem, então, uma lei aqui que coloca dia 20 de novembro como dia estadual de conscientização, né, da consciência negra. Isso pode se tornar até nacional, em breve, né? Fala um pouquinho para a gente sobre essa legislação e a força da lei. O que você percebe já, historicamente? A lei, ela ajuda até a diminuir tudo isso que marcou a história do preto no Brasil? Sim, a lei, ela é formada, né, de norma, né? Você tem ali a norma, né? Mais um costume, algo do tipo assim, a somatória delas, né, mais ou menos nesse sentido, que vai consolidar nessa lei. Como bem a Jéssica falou, se a gente não tem representantes, né, vamos dizer assim, da cultura preta, da vivência preta, pessoas não vão falar, por exemplo, no âmbito da saúde, da anemia falciforme, não vão falar da hipertensão, que é uma questão do preto que vem porque de um clima mais severo em termos de temperatura alta, o corpo tende a reter mais sal, reter mais líquido, a hipertensão no frio para a nossa etnia, ela é muito mais severa, né, nesses casos. Então a gente precisa de vozes que estejam ali pleiteando leis, porque a lei ela interfere no comportamento da sociedade, ela regula, né, e sempre lembrando da nossa Carta Magna, e é o artigo 5º, o artigo 4º, falando sobre erradicar a pobreza, a questão da igualdade. Então, toda e qualquer Assembleia Legislativa em torno do país tem que seguir a Carta Magna, tem que seguir a Constituição, né? A Constituição já prevê, ela é um dos instrumentos legais no mundo, a Constituição brasileira, mais avançados que tem. Muitos não sabem disso. A nossa Constituição ela é muito humanística, ela sempre vem com essa questão da garantia do direito, né, os direitos fundamentais do homem, né, e sempre ela preserva isso. Então é muito importante que tenhamos representantes nesse sentido, dando voz, lutando por essas questões, né, tanto na criação da lei, e muito importante também naquele que vai depois fazer a lei ser cumprida, o judiciário também, né? Porque a gente vai ter o mundo real, muitas situações acontecendo. Por exemplo, o crime de racismo ele é previsto, ele foi criado, né, por uma casa legislativa, mas quando nós nos deparamos com isso no dia a dia,
o mecanismo todo, por exemplo, não tenho delegado preto, tenho poucos, muito poucos, assim. Depois, juízes pretos, eu tenho poucos, entende? Então, a gente não tem todo esse mecanismo, porque o racismo, quando a gente fala de racismo estrutural, é disso que a gente está falando. Toda essa estrutura, todo esse sistema que constrói o racismo, que mantém a questão de privilégio e poderes, você não tem o preto ali. Ele está afastado desse sistema, justamente para garantir para uma etnia, né? No nosso caso, garantir que vocês não tenham ascensão, êxito em questões de litígios e muito mais, né? E a questão do branco se manter no privilégio e no poder. E isso é um sistema, uma estrutura que está aí prevalecendo graças a tudo isso. Então é importante que a gente tenha essa representatividade em casas como a Assembleia Legislativa, em câmaras de vereadores e também lá no Congresso, né? Na Câmara dos Deputados e no Senado. Sim. É importante a gente ter essas vozes, essas pessoas buscando ali o equilíbrio, né? Para que essas pessoas cheguem também, né? Para que os pretos tenham voz, para que tenham vez, né? E possa, de fato, exercer a igualdade. E, Jéssica, voltando agora à questão da música, né? Porque a gente não dá para desassociar, né? A gente está falando de uma coisa muito profunda que não é só a musicalidade, mas tem toda uma questão política, histórica, racial, acho que são tantas coisas, né? Então a gente conseguiu fazer aí uma viagem bacana. Jéssica, então, sobre a música, como estimular, ou até como a Lesp pode ajudar, para que mais pessoas tenham acesso ao samba? Eu acho que até tirou um pouco aquele estigma, porque antes tinha um estigma sobre o samba, né? Aquela coisa, é só para preto, é só periferia. Mudou um pouco isso, pelo menos na minha percepção. Sim. Pode falar da sua e como estimular. Sim. O samba, ele mudou um pouco a rota, porque assim, tudo que existe, que é difícil não racializar, né? Ao longo do tempo, o negro tem feito várias coisas que, a princípio, se tornado contra a lei, né? Então, a gente, descobrimos um negócio bacana aqui, uma luta diferente, aqui a capoeira, tal, vou mostrar para vocês. Proibido, isso é vadiagem. Taca todo mundo na cadeia, quem estiver lutando capoeira vai preso, não pode. Hoje em dia já é um esporte. Mas precisou um branco vir lutar junto para que isso fosse oficializado, não virasse mais um crime, virasse um esporte, enfim. É uma luta, assim como o samba também, né? Tem um samba que fala do delegado Chico Palha, sem alma e sem coração, não quer samba e nem curimba na sua jurisdição. Ele não prendia, ele só batia. Era um delegado que chegava lá, se tivesse rolando uma roda de samba, ele batia em todo mundo, prendia os instrumentos e acabou. Porque o samba era considerado vadiagem até que o samba chegou na Zona Sul. Até que a galera saindo dos conservatórios começaram ali a colocar um pianinho nos seus apartamentos enormes lá e fazer um samba jazz, um samba elitizado. E aí o samba começou a virar, e aí, beleza. Mas aí ainda existia uma diferença, porque aquele samba que eles faziam era uma MPB, uma bossa nova, uma coisa assim. E o samba que a gente faz é um samba de preto, de favelado, que só tem nas esquinas, com um monte de gente bebendo, caindo, confusão. Existia essa, né? Até que o carnaval também abriu um leque maravilhoso, né? Trazendo um pouco mais de estigma ainda, né? Que além de tudo entra a prostituição no meio, então virou uma grande bagunça. Mas o samba precisa, para ontem, ser respeitado nesse país. A gente precisa mesmo, assim, entender que o samba é uma atitude, é um ato político, né? É um ato político, o samba é um ato político, tal como o rap, tal como o funk, tal como outros gêneros também, né, que saem do gueto, que saem das periferias, merece ser respeitado. As letras, gente, olha, eu não conheço, se alguém souber, por favor, entra lá no meu inbox, nas minhas redes sociais, para me dizer, uma compositora brasileira maior do que Dona Ivani Lara, com tantas músicas maravilhosas gravadas. Eu não sei, eu diria até mundial, assim, porque é a maior compositora que nós temos nesse país, com letras lindíssimas,
que quebra também um pouco do que as pessoas dizem do samba, que vai falar sobre amor, que vai falar sobre os manicômios, as doenças da mente, que vai falar sobre sobre natureza, de uma forma lindíssima. Mas, enfim, uma mulher preta, né, que mesmo que, enfim, tenha tido alguns assédios que a maioria de nós mulheres pretas não tem, era uma mulher preta. Ainda assim, era uma mulher preta, né? Então, não pôde ser adiante. A gente faz um recorte enorme na música. A gente pega a Laíde Costa, né, essa maravilhosa, tendo reconhecimento hoje de Glórias e Glórias, que fez a Bossa Nova. Ela e Johnny Alf foram simplesmente apagados pela sua cor, né? E hoje a galera, nossa, existe a Laíde Costa, vamos dar uma... E assim o samba né? O samba, enfim, vem sido jogado às margens, cada vez mais as pessoas têm preconceito sim. No fundo, adoram tomar sua caipirinha, comer sua feijoada, curtir o samba, mas ponto. Aí... Tem um certo ponto. Não, para o municipal não serve. Não serve. Serve para determinadas coisas, a curtição. E a gente leva muito a sério, né? A gente leva muito a sério, eu levo muito a sério. E para minha comunidade, num domingo, canta samba para aquela galera que trabalha a semana inteira, gente que eu vejo chegar lá sem dinheiro para comprar nada. Eu vejo gente que chega lá com as crianças, dá comida que é gratuita para as crianças e fica lá o samba inteiro, toma uma água, às vezes nem água não toma. Vai lá para curtir, para ouvir a música, para sair com as crianças, arruma as crianças o mais bonito que consegue. É para esse tipo de gente que eu quero cantar e eu acho que a Lesp pode ser uma parceira desse tipo de cultura, né? Criando mecanismos e leis que possam cada vez mais melhorar o orçamento da cultura para o samba, para o rap, para as culturas periféricas e fazer com que essa verba também chegue a esses artistas que estão lá na periferia. Porque isso também é importante. Às vezes a gente tem uma verba grande para o samba, e aí, sem dar nomes, a gente pega um artista grande, que nem de São Paulo dá essa verba para esse artista, ir lá naquela favela fazer um show de 1 hora. Poxa, pega essa verba, pega todos os artistas que estão fomentando lá gratuitamente o ano inteiro a cultura nesses lugares, vamos apoiar aquele projeto, vamos dar uma estrutura melhor, vamos levar um som de qualidade ali para aquela galera, vamos, saca? Eu acho que esse olhar ali, por isso que eu acho que é urgente, esse pacote de política pública para a cultura é urgente. Né? Eu acho que é no Estado, na capital, eu acho que é algo muito urgente. A gente tem verba, a gente tem meios, a gente só precisa canalizar tudo isso e fazer chegar nos lugares certos, garantir que chegue nos lugares certos. Bom, a gente está chegando já nos minutinhos finais aqui do nosso programa, mas eu vou deixar ainda um tempinho para as considerações de cada um. Já agradeço, então, a participação aqui com a gente do rapper King Duplo Impacto. Muito obrigada. Né? Eu comentei até no intervalo, tive uma aula de história aqui, foi bom demais. Muito obrigada e as considerações finais. Eu que agradeço a essa casa maravilhosa aqui, a Assembleia Legislativa, né? Que todos possam refletir sobre essa data, o mês de novembro, dia 20 de novembro, né, da consciência negra, né, entender toda a luta passada, ser uma espécie de Tomás Sankara, não deu tempo de falar dele, mas é muito importante para a nossa era, né, entender que a luta dele não foi em vão, é uma pessoa que construiu muito em pouco tempo e a gente tem esse potencial de fazer isso aqui no Brasil também, tá? Quem quiser conversar comigo um pouquinho, me procure na minha rede social, uso muito o Instagram, King Duplo Impacto, com 2 Os no final, que aí vai virar oficial com 2 Fs, tá bom? E estou à disposição de todos, né? Agradeço mais uma vez aí para poder chegar até essa casa e conversar um pouco sobre um assunto de uma temática tão nobre e importante como o mês da consciência negra. Eu conto com os dois em novas conversas também, viu? Muito obrigado. Bom, agradeço também a sambista Jéssica Américo pela participação. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, o espaço, né? Você nos deixou assim muito à vontade para falar, né? Algumas coisas que até não estavam tão na pauta, mas que são tão necessárias falar e que a gente tem tão pouco espaço, então a gente aproveita cada milésimo de espaço para falar
sobre tudo aquilo que é necessário. Agradeço demais, espero voltar em outras oportunidades para falar sobre outros inúmeros assuntos, porque nós somos múltiplos, né? Somos tantas coisas, não somos apenas pessoas pretas, a gente sabe falar sobre outras coisas, a gente, enfim, tem um mundo de coisas para oferecer. Agradeço muito o convite, né? A generosidade, a forma com que você conduziu, que foi maravilhoso, toda a equipe que está aqui trabalhando com a gente também, só tenho a agradecer e convidar vocês a conhecerem um pouco do meu trabalho, né, onde eu conhecer um pouco mais do samba, desmistificar essa ideia do samba ser algo tão pejorativo, né, entender o samba como cultura, como algo profundo que a gente tem feito, tem desenvolvido nas periferias, né, de São Paulo. Convido a todos, minhas redes sociais também, Jéssica Américo, no Instagram, sou bem ativa lá também. E espero recebê-los em uma atividade sambística por aí, né? Quando estiver cantando em algum lugar, espero encontrar algum de vocês, né? Estou com um novo trabalho agora também, chamado Memórias Compartilhadas. Ele está disponível lá no YouTube. Lá vocês podem também acessar, conhecer o trabalho novo. E é isso. Que bom. Obrigada. Então, parabéns pelo trabalho, sucesso para vocês. E a gente termina o Alesp em Pauta de hoje com o quê? Música. Boa música. A gente vai acompanhar agora um pouquinho mais, então, do trabalho dos nossos convidados. Sou filha de Afrodite, Pombogira, Lilith. Não sou a Eva nem a Amélia, não. Eu sou a transgressora, pagã, pecadora. O sol que te cega, o calor do seu pé. Sou a quem quebra a regra, em quem se joga pedra. Madalena, abalando Nazaré. What's going on? Disse Marvin Gaye. E até hoje a resposta não vem. Os olhos só podem contemplar e fazer a mente julgar e condenar alguém que é refém dos medos, dos pensamentos que o levam a um baque, do julgamento ineficaz de quem consome crack. Ela chegou do mar, dizem de Urubá, que veio semear cá nessa aldeia, longe dos seus desvãos, com suas negras mãos, foi enterrando os grãos, todos na areia, e 9 luas após